Ora, ora, então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a apresentação do módulo de Teosofia, que vai ser facilitado pelo Pedro Gomes. Pedro, olá, como Olá, estás? Tudo bem contigo? tudo Queres bem? então falar-nos do propósito da existência deste importante módulo da nossa Escola de Astrologia? Portanto, boa tarde a todos, mais uma vez, ao Luís e ao Diogo. A importância deste modo é primordial. Como todos já ouviram falar, existe a distinção entre as ciências ditas exotéricas, com X, ou seja, os comuns, que nós estudamos na escola básica, secundária e no ensino superior, e depois existem as leis espirituais. Ora, as leis espirituais ou as ciências espirituais esotéricas são mais importantes porque são a base fundamental das outras. Sem essas não existem as outras. Mas na nossa, diria, limitação, aquilo que nos é dado hoje é pensar que só existem diria, as ciências exotéricas que estudam-se linearmente a matéria e não existe mais nada. Mas, como como se poderá ver, e as ciências esotéricas, na sua reapresentação da teosofia dada por Madame Blavatsky em 1871, ao fundar a Sociedade Teosófica e ao publicar a Existência em Véu e a Doutrina Secreta, são as mais importantes e são a base e a manifestação, a fundamentação das outras. Então, porque é que que eu dei este curso, ou eu vou dar este curso, ou porque é que também fundei a Escola Trigo de Fogo? Porque as ciências esotéricas são, de facto, o âmago e a síntese de todo o universo. Portanto, estas leis metafísicas que se estudam nas ciências esotéricas são a base. Então, neste primeiro ano de iniciação à teosofia, às ciências esotéricas, iremos estudar a constituição oculta do homem, iremos estudar a própria formação e a constituição oculta do universo, cosmogênese, antropogênese, e iremos também estudar, basicamente, a evolução e a linearidade da evolução da história ao longo do, diria, de milhões de anos. Portanto, o que a ciência comum nos diz, basicamente, é um décimo da verdade. São paradigmas que, como diria Thomas Kuhn, são limitados, estão cristalizados em si próprios e a ciência esotérica vem-nos dizer, vem-nos dar um leque muito mais aprofundado, não só do sentido e significado e propósito do homem, mas também da história universal, porque já passámos por muitas raças raízes. E existe um propósito. O que mais importante que a ciência esotérica e a teosofia nos dá, e volto a dizer que a mais importante das ciências esotéricas é a astrologia, porque ela é uma, diria, é uma recriação de todas as ciências esotéricas, mas é preciso estudarmos também a psicologia esotérica, a cosmogênese, a antropogênese e assim por diante. Fazem tudo parte da teosofia ou das demais ciências esotéricas. Então, a finalidade deste primeiro modo é mostrar que há um sentido e significado para o ser humano, para a vida do ser humano, que ela não é o caso. Dar-nos uma breve imagem das leis fundamentais que regem o universo, o karma, a lei de evolução grupal, as sete leis que regem a evolução grupal e planetária, que há um sentido e significado para tudo o que acontece a nível planetário, que existe uma evolução não só do ser humano, mas até dos próprios reinos mineral, vegetal, animal e divino ou arcangélico, que existe outro reino, que é o reino técnico ou o reino arcangélico, que está completamente oculto do ser humano, e mostrar que tudo o que nos acontece tem um propósito e significado e que o homem é co-criador. Portanto, tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu penso e tudo aquilo que eu faço terá um impacto sobre o universo e esse impacto, seja bom ou mau, virá ter comigo. Portanto, o que a ciência esotérica vem dar é que primeiro, o homem é um ser espiritual,
que o homem é imortal, o homem ou a mulher que são imortais, são co-criadores e que eles têm um destino muito mais vasto e muito mais abrangente que uma, diria, única e limitada vida ou existência ao nível físico. Portanto, o que este primeiro ano do curso de Filosofia se propõe estudar é, primeiro, quais é que são as leis fundamentais que regem o universo ao nível metafísico e espiritual e o que é que eu posso fazer com essas leis e qual é o meu destino mais vasto e abrangente e o que é que isso pode significar no sentido de iluminar a minha vida e até de poder resolver e dar significado e propósito a problemas que aparentemente, segundo diria, os padrões convencionais são completamente insolúveis. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade baseada numa perspectiva metafísica completamente unilateral, que é o materialismo, que leva ao consumo, leva à competição, leva à fragmentação, e isso leva ao mundo que nós temos hoje em dia, que é um mundo desfragmentado. É o mundo de um homem da depressão, que é uma doença causa universal, do mundo de um homem ou de uma mulher que não encontra significado, e o mundo como homem e mulher não dá sentido a todos os factos que acontecem, tanto na sua vida pessoal como na vida planetária. Ora, a teosofia, que é uma representação das ciências esotéricas, diz-nos que não há nada na nossa vida que não tenha um significado fundamental. Tal como os mestres Zen nos dizem, eles dizem isso que é um koan, tudo o que acontece na nossa vida, nós atraímos. Seja consciente, seja inconsciente. Portanto, nós temos uma possibilidade criadora e a ciência esotérica diz-nos que nós somos seres espirituais, diria, imortais e com uma possibilidade de desenvolvimento de consciência infinita e que nós não vivemos só uma vida, vivemos muitas vidas. Portanto, a ciência esotérica e a teosofia ensina a reencarnação, mas a acompanhar essa reencarnação como uma lei gêmea, temos a evolução espiritual e temos a lei do karma. Portanto, a teosofia vem-nos, e as ciências esotéricas, vêm-nos dar um propósito vasto e global, estudando não só os princípios, mas as leis espirituais que regem o universo. E ao dar isso, dão um sentido ilimitado, diria, de poder e sentido e significado, independentemente do que acontece ao ser humano. Por isso, ser um iletrado, hoje em dia, de ciência esotérica, como ser um iletrado cósmico. Ou seja, se eu não souber isto, não sei qual é o meu propósito, sentido e significado que vem ser esclarecido pela astrologia. Olha, Pedro, realmente obrigado pela tua explicação. Realmente é um ano surpreendente, já o frequentei, pode-se dizer que há um shift que vai acontecer em todos aqueles alunos que o frequentam, porque vamos perceber de facto como as coisas funcionam no campo espiritual, como é que não é? Tu vais abordar também a constituição oculta do ser humano, portanto, vais falar das realidades esotéricas e isso coloca o aluno num percurso de mudar a sua percepção sobre a sua própria existência e sobre a própria vida. Sim. Por exemplo, que a teosofia, o que eu digo que é a reapresentação das ciências esotéricas dada pela Madame Blavatsky e mais tarde por Alice Bailey, ao fundar a Escola Arcana e dar aqueles 24 livros, 20 foram dados, ou seja, telepaticamente comunicados pelo mestre Valku e 4 são da própria Alice Bailey. Toda a ciência esotérica é uma ciência. Portanto, tem uma sistematização e tem métodos, só que são muito mais abrangentes do que a ciência comum. Portanto, se eu meditar todos os dias, eu faço um trabalho oculto. Se eu estudar astrologia, eu estou a polarizar com determinados devas, estou a modificar os padrões neuronais, estou a desenvolver o hemisfério direito, estou a fazer ligações à memória, ao plano búdico
e assim por diante. Portanto, não se vê, mas uma pessoa que faz Reiki todos os dias, ou por exemplo, o Luís, que já estuda astrologia há 50 anos e já é professor, quem vira a aura dele é completamente distinta de um cidadão comum. Completamente. Porque o trabalho interior que ele fez não tem comparação nem de perto nem de longe. Portanto, e o que a Teosofia diz-nos é que, basicamente, o trabalho interior que nós fazemos é importante. A maior parte das pessoas hoje regem-se por padrões materialistas, convencionais, trabalhar ali o dia todo, mas, sob o ponto de vista esotérico, as formas de pensamento que nós temos são muito importantes. Porque Claro. se eu E, tiver. Desculpa, Luís. já agora queria só dar aqui um acrescento em relação ao meu percurso, porque eu antes de estudar astrologia comecei pela teosofia. Por isso quero também sublinhar aqui a importância desse conhecimento unificado, que é uma síntese dos saberes tradicionais. E se pegarmos na palavra teo mais sófia, que significa saber ou conhecimento de Deus, não é? Que Exato. significa uma esfera de saber que tem a ver com o conhecimento das leis divinas, sim. E é fundamental essa área de conhecimento até para todas as outras áreas de investigação. Exatamente. E diga-se de passagem que o Pedro faz uma ótima síntese, né? Existe uma imensa obra que aborda este tema de teosofia, da autoria da Helena Petrova Blavatsky, não é? E a própria obra da Alice Bailey, entre outros autores de renome, e o Pedro consegue fazer uma síntese que não acaba, não fica acabada, não é? Tu não vais, digamos, encerrar todo o conhecimento da teosofia, que é imenso, mas fazes uma síntese muito boa da teosofia e dás uma apreciação ao aluno neste saber, não é? Eu comecei a estudar TCO aos 16 anos. Eu não sabia nada de astrologia. E depois, quando eu estudei astrologia no Kiran, depois mais tarde, e agora, pronto, continuando a Trinco de Fogo, no sexto ano, de Resina, eu fui ver que, quando eu fui para a Sociedade Teosófica, foi com Urano, teve conjunto a uma Sol, não sabia nada. Ok. Foi um mero acaso, aos 16 anos, que eu volto a contar a história, para quem não sabe, que pronto, o meu pai alugava sempre nos meses de setembro e agosto uma casa de férias ali para a Costa da Caparica, para São João da Caparica. Pronto, os miúdos fazem logo amizades na praia e eu ia acompanhar uma rapariga e outros rapazes, íamos todos juntos. Eu fui um dia à casa de uma moça e vi lá na parede um livrinho que era A Cura Prática pela Água de Yoga Machara. Eu olhei para aquele livro e disse, podes-me emprestar este livro? Ela disse, eu posso, mas tens que mudar hoje porque esta casa é alugada. E assim fiz. E Uhum. depois, aquele livro, eu achei aquilo tão interessante, e era só a cura prática pela água do Yoga Macharaka. Fui com um amigo meu, olha, vamos procurar estes livros. E fomos à Livraria Portugal e encontramos logo eh, a coleção toda. E ele comprou o primeiro e disse, então, olha, este livro foi fantástico. E ele disse, vai modificar a minha vida. E eu comprei uns, ele comprou outros, e num dos livros estava lá que existem sociedades teosóficas. Eu telefono para a sociedade teosófica, eu vou lá, foi mais ou menos aos 16, 17 anos. E depois comecei a estudar teosofia. Depois, mais tarde, pronto, estive em grupos, fui parar aqui, mas sempre desenvolvi mais ou menos um estudo de teosofia. Portanto, já está no teu ADN, não é, Pedro? Eu costumo dizer que se houvesse uma escola de astrologia esotérica e de ciência esotérica em cada bairro, o mundo estava salvo. Exatamente, Os concordo com isso. princípios e fundamentais que são dados são de tal maneira transcendentes, porque o homem é um ser divino, e a boa vontade e o serviço espiritual que nós podemos fazer e tudo aquilo que os ensinamentos que a teosofia e a ciência esotérica nos dá modificavam logo o mundo, porque este mundo é um mundo sem luz, é um mundo sem fé, é um mundo sem alma, é um mundo desfragmentado. Existe, por um lado, uma ciência materialista que quer ter rígida, é dogmática, é cristalizante, ou seja, pretendeu transferir diria, uma espiritualidade da Idade Média dogmática. Depois temos uma religião também dogmática, existe
gap incontornável. E as ciências esotéricas estão no centro. A ciência que se aproxima mais da ciência esotérica é precisamente a física quântica. Iremos também fazer uma ponte, eu entrevistei também pessoalmente o Amit Goswami, uma Uhum. ponte com diria, com os princípios da física quântica que se aproximam da ciência esotérica e estão muito próximos. Temos o Claro. princípio da consciência descendente, da hierarquia interligada, de, da unidade global, do todo. Portanto, são quatro princípios da física quântica que também iremos estudar, que se aproximam de tudo. Portanto, mais uma vez, tal como no primeiro ano da astrologia, eu proponho-me a fazer a ponte inteligente entre o conhecimento comum esotérico e a teosofia, de maneira que não sejam dois universos fragmentados e que qualquer pessoa de boa vontade ou de uma dotada da luz natural da razão irá compreender a astrologia e não vai compreender a teosofia e não vai achar algo completamente extraterrestre. Aliás, só para dizer que quando eu comecei a estudar aos 16 anos, a minha família, como é natural, achou muito estranho e tudo isso. E hoje eu, no último domingo, já li o mapa natal à minha mãe. Portanto, ela teve atentamente e a ver, e portanto, tudo evolui. Sim, E há um tempo, o não que é? nós hoje consideramos impossível, aliás, as coisas só são impossíveis do ponto de vista de uma linearidade e do conhecimento esotérico. Na rua onde eu moro é impossível ter mais lugares de carro porque o paradigma é a matéria, é a competição, é o consumo. Aí será impossível. Mas num paradigma espiritualista, o que interessa é o conhecimento interior, é a cooperação e é o serviço. Para que explorar tanto o planeta? Para que ver só a matéria como a base total da felicidade? Para que não ser mais cooperante? Para que ter tanto progresso material quando eu não conheço nada de mim? Não tenho ligação nenhuma à minha alma. Portanto, com a ciência esotérica pode haver progresso material e espiritual, mas o progresso interior, o conhecimento espiritual, está basicamente relacionado com. É a base, é o principal, é o preponderante, é o fundamental. Para isso que eu me proponho dar. Este é Portanto, um curso que vai iniciar-se, não é? No dia 2 de outubro, será todas as semanas, sempre que possível, não é? Todas as semanas, todas as segundas-feiras, decorrerão as aulas de filosofia. A que horas é que irás dar é esta das aula? 21h30 às 21h30 às 11. Às 11. Muito bem. Portanto, é um horário acessível para quem trabalha, É, portanto, é um pode horário jantar, pode dá para meditar, jantar. pode fazer reiki e depois vamos para as verdades metafísicas e transcendentais da teosofia. Muito bem. Vão ver o link para se inscreverem. Também podem aceder ao site trigodefogo.pt e ver nos cursos, no separador cursos, este módulo e podem se inscrever através do site. Irá abrir a página para subscreverem à nossa plataforma da escola e a partir daí poderão oficializar a vossa inscrição. De relembrar que todos os alunos que se inscrevam no ano inteiro até ao início, ou seja, até dia 2 de outubro, têm um desconto de 15%. Quem se inscrever no ano inteiro após o início, esse desconto passa para 10%. Por isso, Pedro, obrigado pela tua explicação. Ficam todos convidados. É um módulo e um percurso surpreendente de se fazer. Eu recomendo. Eu que tenho feito recomendo vivamente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Luís, também, pela tua companhia. Obrigado. E realçar eh, que quem não esteja muito ligado à escola é só ir ao Google e pôr trigo de fogo, vai diretamente ter aquilo. Exatamente. Muito bem. Nem mais. Muito obrigado, Pedro. Bem-ajas. Obrigado. Felicidades para o teu módulo.